Washington Luiz, a gente vai receber a doutora a Jéssica Cavalcante, psicopedagoga. Doutora, hoje em dia a era digital evolui muito. E como educar os nossos filhos hoje diante de tanta tecnologia que nos aborda todos os dias? Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bom? Então, precisa a gente controlar, não só quando a gente fala de exposição à internet, o acesso a sites como o YouTube, que são sites de compartilhamento de vídeo, streaming de séries, né, como Netflix e outras, mas também é o conteúdo que crianças e adolescentes também consomem em redes sociais, aplicativos como o WhatsApp e outros, certo? Porque a gente fala muito desses outros conteúdos em sites, né? Mas esquece que as trocas de mensagens, o conteúdo é muito aberto, muito mais aberto do que esses outros sites, né? Tem um filtro, digamos assim. Por exemplo, no YouTube, a gente sabe que tem conteúdos que não são para menores, né? Então, ele tem um filtro separando o que é um conteúdo infantil do que é um conteúdo adulto. Porém, quando a gente fala em compartilhamento de mensagem em grupos de WhatsApp, por exemplo, não se tem isso, uma restrição de idade. Então, o que acontece? A mãe tá ocupada, o pai tá ocupado, dá o celular para a criança brincar, achando que a criança tá olhando algum jogo, e quando vê, a criança tá olhando algum grupo de WhatsApp, consumindo conteúdo que a gente sabe que não é pra idade, né? Que aí tanto é conteúdo muitas vezes pornográfico, conteúdo violento, imagens de acidente, né? Quem nunca viu uma imagem de acidente em algum grupo de WhatsApp? Então, se a gente adulto, né, já fica impactado, imagina uma criança, né? Esse conteúdo não é pra essa idade. Essa educação que a gente fala de educação da criança, do adolescente, diante de tanta tecnologia, essa educação teria que começar por nós pais, sabendo se educar para poder saber prevenir até que ponto o nosso jovem está chegando. Não só o tempo de exposição, né? A gente fala muito assim, o tempo de exposição ao estímulo tecnológico, estímulo eletrônico, né? Tem vários estudos que indicam que o brasileiro ele fica pelo menos 6 horas, né? Olhando o celular, né? O celular já virou uma extensão das nossas mãos. Ou seja, 25% do dia a gente fica com o telefone. E a tendência é aumentar, viu? Essa exposição de hora é aumentar, né? Muita gente já trabalha com tecnologia também, então já passa um tempo maior, porque querendo ou não trabalha com isso, mas não só isso, a gente também passa o dia todo olhando o WhatsApp, olhando o Instagram e outros aplicativos relacionados, certo? Então, por exemplo, a gente fala, fulaninho, vai ler um livro, né? Pede pra criança, vai ler um livro, mas você tá lendo o livro? Você tem a cultura de quando tá no shopping com seu filho, você passa na livraria, você não. Você automaticamente vai ver outras distrações, mas você não tem a cultura, né? Por exemplo, chega dia das crianças agora, né? Que a gente vê os pais comprando brinquedos. Algumas crianças já estão começando a pedir aos pais, mudando, né? Antigamente a criança pedia muito brinquedo. Algumas crianças hoje já pedem roupas. E a gente não induz a criança a pedir um livro, por exemplo. É algo que você quase não vê. Uma criança um livro. Menino, deixa esse telefone, solta o telefone, né? A gente com o telefone na mão. Aí ele pode olhar pra você, tira o seu também. Pois é, imagina uma situação dessa. A gente tem exemplo, né? Tanto é do comportamento, como é que a gente aprende algo, a gente adquire um comportamento. É pela imitação, né? Então, a partir do momento que eu imito algo, né, eu adquiro aquele comportamento, eu aprendo. Mas assim também, a gente aprende tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, não que o celular seja ruim, ao contrário, não é isso que eu tô dizendo. Nem o celular, nem a TV, nem o eletrônico, nem a tecnologia. Ela é muito importante. Porém, mais que conteúdo e que tempo, quanto tempo que eu utilizo, né? Tem crianças, por exemplo, que quando se fala em lazer ao longo do dia, momento de diversão, é associado, sim, a contextos tecnológicos. Né? Ele não tem mais, assim, um lazer dos pais chegar e brincar com a criança ou preparar a criança para dormir. Não é pegar e preparar o sono da criança, não. Deixa a criança no celular, depois retira e coloca para dormir. E o que acontece? A criança está hiperacelerada, né? O cérebro está em uma hiperativação. E aí você, do nada, tira aquela exposição e pede para a criança ir dormir. Ela não vai conseguir dormir. Porque o cérebro está funcionando, está assistindo, está absorvendo informações do desenho. Washington Luiz. Bom dia, seja bem-vindo, doutora. Obrigada. Aqui é o show da Arapuã. A minha pergunta é a seguinte: você não tem recebido não diria paciente, mas pessoas que procuram o seu consultório em busca de um alento para as crianças hoje que encontram-se em depressão
pode crescer em função da informática, em função da tecnologia, a depressão em crianças, porque eu tive recentemente um fato triste, uma das matérias mais difíceis que eu não consegui, inclusive, fazer a matéria, de ver uma criança tirar a sua própria vida e ela estava assistindo filme de depressão no YouTube. Tem sido uma preocupação dos profissionais da sua área? Tem sido não da gente quanto profissional, né, ou do profissional que atua em clínica ou em questão de pesquisa científica, né. Eu lembro muito bem quando eu estava ainda na graduação, na UFPB, e a gente estudou sobre a depressão infantil e também sobre o suicídio, né. Existe a prevalência, sim, de suicídio infantil, porém, está aumentando a cada dia, mas é pouco falado. Isso é pouco falado. É um tabu ainda para a sociedade, né? No campo científico já se fala sobre, já se pesquisa sobre, já tem um avanço em relação a isso. Mas, assim, socialmente falando, você não liga a TV e encontra um programa de televisão, né, falando sobre isso, né? Pouco fala, né? Quando fala em depressão infantil, é muito mais o quê? Quando passa por um estresse na escola, ou quando os pais estão se separando, nunca se associa. Uma matéria assim, dessa contribuiria para alguma coisa? Com certeza, né? Porque tem que falar, a depressão, querendo ou não, é um transtorno de saúde mental. E ela afeta não só o adulto, ela afeta o desenvolvimento humano como um todo, certo? Então, por exemplo, em relação à programação, que você citou, né? Que viu um vídeo no YouTube e gerou um gatilho. Então, não é só um vídeo no YouTube. Várias situações e vários contextos geram gatilhos nas pessoas, não só numa criança, mas também na gente adulto, né? Mês que passou foi o Setembro Amarelo, quando eu comecei a atuar na área de comunicação, desde rádio, aí sempre tinha um ditado que dizia: a gente não fala sobre suicídio porque vai incentivar. E eu já tinha na mente que dizia: não, tem que se falar da forma correta, tem que se falar, olha, aconteceu esse fato, foi lamentável, mas olha o quanto é importante viver. Olha a importância da vida. Ou seja, daí então você já quebra, talvez esse laço esteja se quebrando com essas campanhas que existem, a Legião da Boa, o LBV, ou seja, são várias pessoas trabalhando hoje já na mente. Mas voltando para o nosso assunto sobre a tecnologia. Só concluindo aqui o raciocínio da doutora, Erli, para poder concluir, essa criança, inclusive, ela deixou uma carta pedindo desculpas aos pais e dizia: estou fazendo isso porque eu estou me sentindo um lixo. Tá vendo? Já tem uma sintomatologia, né? Quando fala em suicídio, hoje em dia as campanhas têm trabalhado muito mais em relação à prevenção da sintomatologia, porque se dá, sim, indícios antes, né? Infelizmente é silencioso, mas se a gente tiver uma observação minuciosa, não só para a criança, mas para o adulto também, a gente percebe, dá indícios, mas o problema é que a gente tá tão ocupado que a gente não percebe o outro. A correria do dia. A gente não percebe nem a gente próprio, né? Às vezes a gente pensa assim, não, eu tô, por exemplo, a gente acorda um pouco melancólico no dia, né? Porque a melancolia é um traço também. Mas não, é porque eu tô preocupado, tem algo, e aí isso vai crescendo e chega ao ponto que pode piorar, entende? Isso aí a gente tá falando sobre o lado ácido, na verdade, da tecnologia. E eu vou deixar uma pergunta agora sobre quais os benefícios da tecnologia na educação hoje em dia. Vou deixar essa porque a Juline tem uma pergunta aqui. Com relação a esse modelo de referência que são os pais, né? Como é que os pais podem se comportar dentro de casa para que os filhos aprendam não apenas com a teoria, mas com a prática, né? Eu vou primeiro responder a pergunta dela, que já linkando. Então, o que eu percebo muito é que eu sempre escuto assim, eu não tenho tempo, né? Todo mundo fala, eu não tenho tempo, mas hoje em dia ninguém tem mais tempo, nem as crianças têm mais tempo, se a gente for analisar, né? Porque as crianças vêm sai da escola, vai para um outro componente extracurricular, e no final ninguém tem tempo. Mas aí quando chega em casa, o que todo mundo faz quando chega em casa? Vai tomar um banho, vai jantar, vai ver uma TV e vai para um celular. E no final, né, coloca a criança para dormir e você não conversou com seu filho como foi o dia, não perguntou a ele se ele está bem, sabe? Então, assim, acha que é só suprir, né, com questões materiais e esquece mesmo de conversar.
Em relação ao comportamento é algo aprendido, certo? Então a gente precisa dar um exemplo. Se eu quero muito que meu filho largue o celular, eu tenho que tirar o celular da minha mão e da mão dele e substituir por algo, né? Traz ele para uma atividade lúdica, um brinquedo, um livro, vai conversar, passeia, isso. Antigamente não tinha, né? Na época dos meus pais, pelo menos, na época dos pais de vocês, não tinham isso. E aí, não vivia muito melhor bem, que hoje. sabe? Melhor que hoje. Lógico que hoje em dia a gente escuta assim, não dá pra ir na calçada por conta da violência. De fato, mas não tem como também ter um lazer dentro de casa, sabe? Tem como pensar em estratégias, né? Vamos fabricar um carrinho de lata, Acessível, vamos... deixa eu ver, fazer Aquele alguma jogo coisa. de tabuleiro que você... Eu costumo dizer... Sobre a Sabe? questão da violência, eu digo, olha, vamos deixar todo o telefone em casa e a gente Atividade vai andar comum. só a gente. Não vão levar nada, só vai ter a gente andando. E observando, assim, eu sempre saio, né, pra jantar, pra almoçar, eu gosto de observar os casais, as famílias, gente, é impressionante, tá um casal, cada um com celular. Eles pouco conversam, sabe? Então, lógico que a gente também faz isso, em algum momento a gente peca por esse acesso, mas que a gente tem que se policiar, né? Até que ponto, né, isso tem afetado ou não. Até que ponto a tecnologia influencia? Qual o limite? Até que ponto a tecnologia ela pode influenciar? Qual seria esse limite? Pronto, tá respondendo todas as perguntas. Olha, hoje em dia a gente sabe que a tecnologia também virou porta para a educação, né? Então, a gente pode sim procurar conteúdos educativos, utilizar também como instrumento de educação. Então, dá sim para procurar certos conteúdos, não só interativos, não só lúdicos. Por exemplo, tem desenho animado no próprio YouTube que ensina a criança a número, a letras, mas desde que você não prenda essa aprendizagem da criança e essa educação apenas um vídeo no YouTube. Pega aquele gancho e traz para o mundo real, né? Vai fazer uma atividade com número, com letras, associando aquilo ali, o desenho do YouTube, digamos assim. Então você tem ela trazer para a prática. Para a prática, né? O que ela vê ali para o mundo real dela. Ela precisa dar significado a tudo aquilo que ela vivencia e está aprendendo, certo? Em relação à tua segunda pergunta, pode repetir, por favor? A gente falava sobre os malefícios, na certo. verdade. E a gente já está nesse assunto já, na verdade. Os benefícios da tecnologia hoje em dia, né? São muitos benefícios. Da mesma proporção que a gente tem os malefícios, que obviamente a gente só fala dos malefícios porque é o que mais se destaca devido a notícias que a gente vê, mas também tem seus benefícios. Porém, a gente sabe que existem diretrizes para o consumo da tecnologia e também exposição de TV, né? A gente sabe, por exemplo, que a Sociedade Americana de Pediatria não orienta a uma exposição tecnológica de crianças menores de 2 anos, porque a gente sabe que não tem um preparo neurobiológico para isso. O que eu tô querendo dizer, a criança não tá com o cérebro ainda preparada para ter uma estimulação visual tão intensa quanto uma televisão, quanto um celular, certo? Que ali a gente sabe que não é só o estímulo em relação visual, tem uma questão de iluminação, o conteúdo também, ela não tá pronta para isso. Para a gente ser prática aqui, como seria uma forma prática, rápida, dinâmica, daquela mãe que me ouve agora, de identificar se aquele filho dela já está passando do limite no que diz respeito ao uso da tecnologia? Qual seria uma forma prática de perceber? É muito tempo, é questão de tempo, é percentual do dia? Tempo, conteúdo que a criança consome também, muita birra. Às vezes o conteúdo, só quebrando, às vezes o conteúdo você percebe que não é apto para ele. Ô menino, tu tá assistindo isso aí? E ele reclama, ele quer consumir aquele conteúdo, né? Ele se acostumou àquilo. Ou então também, muita birra, vai comer, leva o celular. Né? Eu já presenciei vários casos assim, teve um caso específico que eu lembro que eu fui na casa de uma mãe que estava em terapia, e eram 2 irmãos de uma faixa de idade bem próxima. Um tinha 2 anos, outro tinha 3 anos, digamos assim, bem próximo mesmo. Cada um com o celular, almoçando, né, o celular apoiado em algo, e almoçando, assistindo. Então você percebe, até para tomar banho, ele queria levar o celular. Então é algo muito dependente, sabe? Que depende de fato. Isso não é bom. A gente percebe que não tem mais, assim, eu não consigo mais estar afastado daquilo ali. Qual a mensagem que a senhora deixaria aqui para aquela mãe que está agora talvez se identificando com tudo isso que a gente está falando, tratando aqui nessa era da tecnologia? Tente buscar novas estratégias de tornar algo divertido além do celular. Um livro pode ser divertido, o brinquedo pode ser divertido, tanto quanto o celular.
certo? Eu digo isso porque eu já presenciei várias crianças que, quando chegavam na terapia, eram presas ao celular, e a gente tirava o celular, e quando elas começavam a brincar com brinquedos nem tão elaborados, coisas mais simples mesmo, até mesmo para elas usarem em casa, elas se identificavam com aquilo e gostavam. Então, um brinquedo, um jogo pode ser tão divertido quanto aquele aplicativo de celular. Um livro. Às vezes. Quando eu era criança, eu amava ler. Até hoje eu gosto muito de ler. Então, eu era comum ganhar livros. Minha mãe saía e trazia um livro. Meu pai saía e trazia um livro. Então, eu ganhava uma Barbie, porque na minha época era Barbie, né? Era a boneca hoje da em dia moda. A minha época já era qual era? Não era minha, mas era Suzy. Lembra da boneca Suzy? Lembra da boneca Suzy? Eu ganhava a Barbie, eu ganhava a Suzy, mas quando eu ganhava um livro eu ficava tão feliz quanto. Então, assim, não é algo que eu só ficava feliz quando ganhasse a Barbie, entendeu? Quando eu ganhei uma bola capotão. Lembra, professor Nião? Aquelas bolas que tinha uma cama de ar dentro, que era costurada. Foi uma festa. Até hoje eu lembro, a bola Carreiro. Até hoje eu lembro que são marcas. Hoje em dia, um jovem. Eu queria te agradecer por estar aqui, por estar disponível. Obrigada. É um tema que a gente vai retornar aqui com outros temas mais, que a gente pode evoluir. É um assunto que, se a gente abrir aqui. Hoje a gente não abriu o telefone, mas eu gostaria de trazer a senhora aqui para a gente trazer o telefone, abrir o telefone e quem está ouvindo a gente, trazer o